Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente. Chega agora a unção e o poder de Deus sobre a sua vida. Nesse último dia do mês, Deus ainda faz milagres. E Deus gosta muito disso, irmão, das últimas horas, dos últimos momentos, para nos surpreender com as maravilhas dele. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e estou aqui para trazer uma mensagem de fé para você. Mensagem que vai tocar no teu coração, uma história bonita, um testemunho forte que vai impactar o teu coração e vai te encher de fé para você viver o sobrenatural e o extraordinário em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, mantenha a tua fé alta, mantenha a tua confiança em Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, amém? Nós vamos acompanhar aqui a história da Gardênia Carvalho, e é uma história forte. Acompanhe comigo nessa hora em nome de Jesus. Em 2006, eu era uma mulher mundana, uma mulher sem moral, uma mulher que vivia muito andando na mão de um e de outro. Morava de aluguel, minha situação era muito crítica. E eu fui ficando só com a minha filha em casa. E aquilo ali foi me gerando medo. Eu sentia medo pela minha filha. Até então ela era uma criança de 4 anos, né? Ela não tinha entendimento de nada do que estava acontecendo. Me deu aquele pânico, meu coração acelerava. Eu tinha medo de dormir, até que, ainda em 2006, conheci o programa Show da Fé, o missionário R.R. Soares. A primeira pergunta dele que ele fez foi: você que está aí no quarto, chorando, com medo de morrer, com medo de dormir, a palavra de Deus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E naquele momento a palavra falou ao meu coração. Amigos, o inimigo tenta nos paralisar de todas as formas. Quando não é no corpo, é na mente. Você viu aí os dardos que o inimigo tenta lançar para nos abater, para nos angustiar e nos paralisar. O medo é uma estratégia demoníaca para tentar travar a vida das pessoas. E ele entra justamente pela ausência do amor, o amor de Deus. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em todo ambiente onde a pessoa tem plena consciência do amor perfeito de Deus por ela, ela vai entender que não precisa temer a nada nem a ninguém. Ela tem plena certeza que Cristo Jesus está com ela, cuidando, zelando, protegendo. Isso fortalece, isso traz ousadia, dada pelo Espírito Santo. Então, queridos, esse é o momento. Eu não sei se você estava com medo de alguma coisa, se você estava aí meio apreensivo, preocupado. Ei, estamos, pastor, o último dia do mês, amanhã eu tenho que fazer isso. Aí, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descanse em Deus, creia na promessa, creia na palavra de Deus, porque ela sempre vai se cumprir. Amém? Vamos ver aqui agora uma reportagem sobre esse assunto. Acompanhe comigo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 280 milhões de pessoas têm síndrome do pânico. Em 2016, o cantor Lucas Luco sofreu com a doença enquanto estava lidando com inúmeros compromissos profissionais. A enfermidade pode deixar o paciente com sequelas psicológicas, como depressão, ansiedade basal, agorafobia e hipocondria. Alguns pacientes podem ter a sensação de irrealidade, como se estivessem desconectados do próprio corpo ou do ambiente. 280 milhões de pessoas sofrendo, queridos. É muita gente. Tem gente até que brinca, que zomba, né? Que não acredita, que escarnece. Não, é coisa séria. É um sofrimento. É o que faz uma pessoa que tem tantos talentos, pessoas que têm tantas qualidades, que poderiam estar voando alto, mas que às vezes estão paralisadas por causa do medo. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe o medo te travar. Não deixe o medo impedir você de dar o próximo passo. Se Deus tem dado uma palavra, você tem que confiar nessa palavra, se apegar a ela e caminhar na fé. O Pedro ouviu da boca do Senhor Jesus o seguinte: vem, e o Pedro foi andando, que nem eu estou andando aqui agora. Jesus disse para ele: Pedro, vem, e ele foi andando. Você tem que caminhar em direção ao teu milagre. Você tem que caminhar em direção à tua vitória. A palavra do Senhor diz: nós não somos daqueles que retrocedem, retroceder jamais.
Para mim e para você, o que vale é andar para frente, é avançar em direção à promessa, ao objetivo, ao propósito que Deus colocou, Ele confiou no nosso coração. Amém? Eu quero, melhor dizendo, acompanhar com você um especialista, né? Uma psicóloga, que ela vai falar sobre esse assunto. Vem comigo nessa hora. A síndrome do pânico pode ser caracterizada por um estado de preocupação excessiva com algo desconhecido, pode ser classificada como uma ansiedade em um grau mais elevado e é caracterizada também por sintomas físicos, taquicardia, suor excessivo, tremores e que você pode ter essas crises em qualquer lugar. O que acontece na síndrome do pânico é um medo excessivo, seja de morrer, de acontecer algo com a pessoa, ela precisar de ajuda e não conseguir, e isso vai trazendo para ela uma evitação de lugares, um conforto em um lugar seguro, um isolamento muito grande, que é característico dessa doença. Ela tem sintomas físicos muito fortes e a pessoa acredita que ela está morrendo, porque geralmente ela vai ter uma taquicardia muito forte, com isso ela vai começar a suar, pode ficar muito fraca e isso ela acredita que ela está tendo um ataque cardíaco. Realmente ela está tendo um ataque cardíaco e aí ela vai buscar sempre estar em algum lugar que ela possa pedir ajuda. Então, a síndrome do pânico ela tem essa característica. A pessoa tem medo de morrer a qualquer momento. Ela fica buscando algo que ela pode ter algum tipo de apoio naquele momento. A síndrome do pânico, especificamente, ela é uma doença que ela precisa, sim, de medicação. É importante também sempre estar em conjunto com a terapia psicológica, mas a síndrome do pânico, ela é necessária a medicação, porque é necessária que a pessoa entre com o medicamento para que ela consiga ter mais calma, né? Algumas substâncias que vão ajudar ela a ter bem-estar, e é um tratamento em conjunto também. A fobia é o que você falou, ela tem a característica do elemento ali. Se ela tem medo de elevador, ela só vai ter crise quando ela tentar entrar no elevador. Ela tem fobia de avião, ela vai ter ansiedade, ou ela vai ter a crise quando ela entrar no avião. A síndrome do pânico, ela vai acontecer em qualquer lugar que a pessoa estiver, em qualquer momento. Você está vendo aí especialista, psicóloga, né, falando sobre o assunto. Ela é entendida nessa área. A gente deve sempre valorizar e respeitar, né, o conhecimento médico, conhecimento intelectual. Isso é importante. Mas, acima de tudo, tem o Deus que Ele fez a nossa mente. Ele nos conhece. A palavra de Deus diz que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. O Davi, ele vai dizer que nós fomos formados, né, de uma forma terrível. Nós fomos ali traçados ali dentro, então, como formados, melhor dizendo, ali dentro, né? Então, Deus sabe como é todo esse processo, foi Ele que criou tudo isso e por isso que Ele conhece a cada um de nós melhor do que ninguém. A gente pode ir até no psicólogo, mas o psicólogo nunca vai conhecer a mim e a você como Deus conhece. Deus sempre sabe de tudo. Ele sabe de tudo e pode todas as coisas. Por isso, coloca o teu olhar, o teu foco nele e naquilo que ele diz. Se apega à palavra, atenta para a palavra, que essa palavra sempre vai trazer libertação e transformação. A palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acompanhe comigo a continuação dessa história nessa hora, em nome de Jesus. Me convidou para me fazer parte do patrocínio. Aí foi que já não gostei, porque ele já pediu para mim ajudar a obra dele, né? E eu não trabalhava, eu não tinha como ajudar a obra de Deus. E eu desliguei a televisão. Pela terceira vez que eu liguei a televisão, o missionário me chama para me ser patrocinadora, até que eu decidi ser patrocinadora. Eu não tinha condição, mas eu falei para Deus, Deus, eu não tenho condição, como que o Senhor vai me ajudar? E aí Deus me ajudou, Deus me abençoou, eu fui sendo manicure, né? Aí eu fui juntando meu dinheiro, fui dando meu patrocínio. E aí eu dei a quantia que ele pediu, que nesse tempo era aquele valor simbólico de R$30. A primeira obra que Deus fez na minha vida foi a minha libertação do medo. Eu comecei a dormir tranquilo. Depois de 5 anos, Gardênia deseja conhecer a Igreja da Graça. Ela relatou alguns problemas, né, que ela estava passando. Eu fiz uma oração por ela. Eu disse para ela que por trás do chamado do patrocinador, ela tinha ali uma herança com Deus. Ela tinha ali uma colheita para ser feita e que ela precisava vir assistir os cultos, começar a participar, né, na igreja. Estamos acompanhando a história da nossa amiga Gardênia
E não é uma história fácil, né, queridos? Quando a pessoa está bem na alma, ela encara os problemas de frente, ela vence. Mas e quando a alma dela está angustiada? Está até descrito lá em Provérbios, quando o espírito do homem está abatido, quem o levantará? Só Deus, irmão, só Deus para fazer isso. Só Deus para levantar aquele que está lá no meio do monturo. E como que Deus faz isso, pastor? Por meio da palavra dele. É por meio da Sagrada Escritura, da revelação dele, que ele vai nos levantar sempre. E olha o que vai acontecer aqui, nós vamos ler isso em Salmos 34, versículo 4. Olha o texto dizendo, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Então a gente precisa entender que eu tenho necessidade de buscar a Deus. A palavra dele diz que aquele que buscar ao Senhor de todo o coração encontrará. Você e eu precisamos disso sempre, buscar ao Senhor, procurá-lo em oração, em meditação na palavra, louvando a Ele, buscando a Ele de coração. Ele vai se revelar a nós. Nós precisamos estar na casa de Deus. Nós precisamos buscar ouvir aquela pregação de fé. E assim, quando a gente busca ao Senhor, o texto está dizendo, e Ele me respondeu. Se orou com fé, com base na palavra dEle, irmão, Ele vai te responder, Ele vai trazer a resposta. E aí o texto ainda vai dizer, e me livrou de todos os meus temores. O que tem te atemorizado? O que tem derretido o teu coração? Palavras que as pessoas têm dito? Sintomas que têm aparecido? Circunstâncias ao teu redor? Não olhe para nada disso. Decida olhar para a palavra. Decida olhar para Cristo. Ele vai te encher de confiança, de ousadia para você vencer. E o versículo 17 ainda vai dizer o seguinte, ó. Os justos clamam. Quem é o justo? Aquele que recebeu a palavra e que decidiu colocar aquela palavra em ação. Ele está decidido viver pela fé. O justo vive pela fé. E aí vai dizer, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você quer ser ouvido? Ouça a palavra de Deus primeiro. Ouça a palavra. Decida ouvir a palavra. Decida crer naquilo que Deus te diz. Isso. E aí você vai clamar ao Senhor e, meu irmão, Ele vai te livrar. Ele vai te tirar desse labirinto, desse fundo do poço. Ele vai mudar a tua história. Creia nisso. A ênfase de hoje, buscar ao Senhor. Ouviu a palavra, Ele respondeu. Irmão, agora é hora de você crer, botar em prática, porque o resultado virá. Livramento, escape e provisão para a sua vida. Daqui a pouquinho eu vou orar com você, hein? Você está recebendo agora a fé no teu coração, poderosa, para mudar toda a circunstância e toda a história da sua vida. Nós vamos acompanhar agora o término, a conclusão da história da nossa amiga. Vem comigo aqui. Eu entreguei a minha vida a Jesus, me batizei, aí eu estava fazendo unha e Deus foi me abençoando mais e mais, né? Foi me dando mais outras oportunidades, como vendas de produtos de beleza. E aí Deus foi me honrando, foi me abençoando, fui levando a minha filha para a igreja. Eu comecei a ir para a escolinha, eu comecei a me desenvolver lá, principalmente espiritualmente, foi de extrema importância para mim, para o meu crescimento. Até que com 12 anos eu tive uma das decisões mais importantes da minha vida, que foi me batizar e aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Após anos guardando dinheiro, Deus realiza o sonho da casa própria. São 2 quartos, né? Eu tenho o meu quarto, que é uma suíte, tem o banheiro no meu quarto, tem uma sala enorme que emenda junto com uma cozinha, tem o quarto da minha filha, depois eu patrocinei a minha filha, né? E hoje ela já está com 20 anos, é ela que já patrocina o dela mesmo, né? E Deus já tem honrado ela hoje. Hoje ela está num bom trabalho, ganha bem. Eu trabalho no setor elétrico, um pouquinho corrido para mim, mas mesmo assim eu não deixo de ouvir e muito menos de deixar de ir na casa do meu pai. Hoje em dia eu sou muito grata primeiramente a Deus e pela escolha da minha mãe que ela tomou. E eu vendo essa transformação na vida dela, eu pude perceber o quão poderoso esse Deus é. Deu tempo delas tomarem posse de muitas bênçãos ali na igreja, né? E graças a Deus, um bom resultado. Pois é, a Gardênia hoje é uma mulher feliz, alegre, bem com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Você viu aí a transformação, a mudança? Esse é o poder de Deus em ação, é o Deus que tudo executa, o Deus que tudo pode fazer.
e Ele também quer fazer na sua vida. Meu irmãozinho, eu estou te convidando para encontros de fé e milagres, aqui em Santa Margarida, na Estrada do Campinho, 5.200, aqui é um subbairro de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós estamos especialmente na quarta-feira recebendo a sua família, 8, 15 e 19h30, domingo às 8, 10, 15 e 19 horas, 4 horários de bênção para receber você, para você tomar posse do seu milagre. Assim como essa mulher foi transformada, Deus tem transformação, Ele tem mudança, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Amém? Creia nisso. Eu quero orar com você aqui agora. Prepare o seu copo com água, prepare rapidinho aí que nós já vamos orar. E lembrando a você que na nossa internet aí, nas mídias sociais, tem um conteúdo vasto para abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Preparou aí o copo com água? Vamos orar nessa hora. Pai, sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Passa com teu fogo na vida dessa pessoa. Destrua todos os males. Queime, meu Deus, agora tudo aquilo que causava sofrimento a ele ou a ela. E que todo mal saia e bata em retirada, em nome de Jesus. Meu Deus, nós consagramos essas águas ao Senhor. Derrama aí a tua provisão, a tua bênção. Meu Deus, opere maravilhosamente por meio desse canal agora de fé, em nome de Jesus. Amém. Beba desse copo com água. Tomou posse da bênção? Isso! Respira fundo agora, faz aquilo que você não podia. Meu irmão, já declara a tua vitória com teus lábios e agora volte para a vida em nome de Jesus. Foi maravilhoso nós estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que Deus já começou a operar coisas grandes na sua vida. Não pare de crer, continue crendo, porque o nosso Deus, Ele aperfeiçoa a obra que Ele já começou. Está chegando uma canção linda para nos aproximar de Deus e nós vamos ser fortalecidos com ela em Cristo Jesus. Obrigado pela tua audiência, a tua presença aqui conosco. Um beijo no teu coração, um grande abraço, fique na paz em nome de Jesus. Hoje é o terceiro dia, não creio que ele se foi. Será que algum dia eu verei o meu Senhor? Passos, como cresceu aqui, graça e sabedoria estavam sobre meu Senhor. Oh, assim crescia o meu Senhor. Sairia o meu Salvador. Quem diria que criado por José cresceria o meu libertador? Quem diria? Quem diria? Improvável, duvidoso. Quem diria? A notícia do alvoroço, eles não imaginavam, não. Jesus de Nazaré